Como se automotivar, sabendo que a satisfação é a morte do desejo? Segundo Freud, o maior desejo do ser humano é ser desejado. Primeiro, né, num desejo daquela questão que Lacan traz, na questão do olhar, na senso-percepção que a pessoa tem de que o outro tá ali doando algum tipo de energia libidinal de troca, mas num segundo momento, o maior desejo realmente é o desejo de ser desejado intelectualmente. Um sujeito desejante e um sujeito desejável, quando atinge um ápice dos seus desejos, ele sempre busca um novo objeto para ter a mesma ou uma sensação parecida para preencher essa lacuna. E essa lacuna é a falta constituinte. Caso nossas neuroestruturas ou esse sujeito é marcado pela falta. A falta, na verdade, é um registro, né, da nossa insuficiência quando a gente pensa nos processos de simbolização desse movimento do desejo, que busca sempre uma satisfação, que quer atingir os seus picos de hiperpolarização e seguido depois de um platô de satisfação. E olha aqui, por que o desejo, né, como satisfação, né, a gente querer satisfazer um desejo, depois passa pela própria morte desse desejo. Porque quando a gente, no processo de automotivação, a gente vai criando condições, óbvio que não aquela motivação que a gente conhece, que são processos motivacionais que pode ajudar um sujeito, mas ele também pode entrar como um mecanismo, né, de defesa que acaba tendo as mesmas similaridades de um abuso de droga. Então, assim, não é esse tipo de motivação que o sujeito vai estar sempre tendo que recorrer como se ele fosse um usuário daquilo para poder sobreviver. Não é dessa motivação que eu tô falando. Eu tô falando de um processo de automotivação que requer que a gente entenda que todo o movimento do desejo, ele realmente é a morte desse próprio desejo. Porque quando ele atinge a satisfação, o desejo nesse processo de hiperpolarização, ele atinge aqui o limiar, o ápice, ele vai viver um platô bem momentâneo e logo em seguida ele despolariza. E é por isso que é muito comum a gente, quando a gente deseja muito uma coisa, algo, alguém, um objetivo, o caminho que a gente percorre, né, o movimento pulsional, o movimento libidinal, nos dá esse gás, essa automotivação, tem que ser dada, né? Inclusive é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, como se automotivar para poder entender esse processo e não cair naquela sensação que todo mundo tem, que tipo, eu consegui, e agora, né? Tipo, cheguei no doutorado, e agora? Tipo, cai, né? Aí você já logo quer o pós-doc, aí pós-doc, aí você vai fazer uma outra formação. Então, assim, a gente tende a ter esse movimento de estar sempre querendo, justamente por quê? Porque toda satisfação é a morte do próprio desejo. Hiperpolarizou, né? Como se imagina-se um gráfico. Óbvio que se a gente levar um gráfico, vamos pensar assim, um eletrocardiograma que vai estar ali registrando as sístoles, as diástoles, né? Os movimentos, os batimentos cardíacos, se a gente levar para esse processo de repetição fisiológica e que a gente precisa passar por essas hiperpolarização, platô e despolarização, isso é algo quase que, né? Quase que não, é algo psicossomático, fisiológico, que nossos próprios instintos buscam. Porém, para a gente poder entender aqui, num viés mais do próprio aspecto da neurose, né? Porque a neurose, como marca dessa falta constituinte, ela coloca isso pra gente, que nós somos seres, né? Que temos aqui um forame existencial e que esse forame, na verdade, marca essa falta, que essa falta tem a ver
com essa neuroestrutura mais neurótica, que sempre está buscando algo para preencher, mas não de uma maneira objetal como um perverso, por exemplo. Ele busca preencher aquilo que dói e ele preenche num processo de atuação. No neurótico, não. Nesse movimento aqui pulsional da neurose, nesse movimento aqui da falta como constituinte, o sujeito ele está, na verdade, marcado por isso. E justamente por isso ele atinge pico. Você vê assim que pessoas assim têm lá assim, tantos mil seguidores e de repente abre outros canais, às vezes até para ganhar mais dinheiro, mas às vezes é porque já atingiu o limiar do desejo, e esse limiar de satisfação faz com que a morte desse desejo, desse objetivo, desse gozo, acabe nele mesmo. E aí, como que num gráfico, né, ou como que num eletrocardiograma, ele precisa fazer uma nova onda, e essa onda vai para uma despolarização, para uma hiperpolarização, para uma hiperpolarização, para uma despolarização, platô de satisfação. E aí a gente pensa assim, né, como intensificar nesse caso, quase que de uma maneira fisiológica ou mesmo psicológica, no caso psicossomática, essa nossa senso-percepção dessa satisfação para manter um certo platô e um entendimento desse limiar, desse platô, como algo de bem-estar, como algo de prazeroso, como algo de não completude, porque isso é impossível quando você tem aqui uma estruturação mais voltada para a falta. E aí, se você tem essa marca, essa falta, esse registro da insuficiência, que está simbolizado no movimento do próprio desejo, ele sempre busca essa satisfação nesses picos de polarização e despolarização. E essa atividade é uma atividade psicossomática, pois há uma neuroquímica aqui que está envolvida justamente, que mantém a gente nesse processo, né, de demanda fisiológica dopaminérgica, noradrenérgica, e aí essa psicologia aqui fica completamente fisiológica, funcional, e ela está sempre buscando esse processo de hiperpolarização para atingir essa satisfação que logo ela se sabe que depois vai entrar numa despolarização, nessa morte do desejo, né? E segundo Lacan, existe aqui um buraco, né, cavado no campo do significante da falta, quando essa realidade, por exemplo, coloca o sujeito no entorno desse furo, quando ele não consegue perceber que ele tem essa marca constituinte ou não. Quando ele não consegue realmente perceber, ele está fora cluído de uma situação, ele não tem essa simbolização que é dada pelo nome do pai. O nome do pai, ele inaugura no sujeito a senso-percepção e a dor da castração simbólica, né, de perder, da impossibilidade, né, do incesto, né? Então aqui, esse sujeito, ele fica simbolizado, marcado por essa dor da falta, de que ele não pode concluir o seu desejo total, o seu máximo desejo, que é pela figura da mãe ou do pai ou do vice-versa, caso a sexualidade seja para outras nomeações. Então aqui o que importa é ficar atento à questão se esse sujeito está no processo aqui do entorno do furo, marcado por esse buraco na questão do significante da falta, que se ele tiver marcado nesse buraco da significação da falta, ele vai estar sempre fora, ele vai estar sempre nesse entorno, ele vai estar sempre tentando ou preencher objetalmente com atuações, e aí a gente entende as questões da própria estruturação da perversão, da neuroestruturação da perversão, ou ele está totalmente abstraído, e aí se ele está totalmente fora, bem fora cluído, fora da percepção dessa falta como constituinte, ele está nesse entorno desse furo, desse lugar que marca, né, esse campo do significante. E aí é onde ele tem uma necessidade, aqui no caso do processo terapêutico, de entender
o que motiva ou que desmotiva dele conseguir fazer o seu próximo movimento. E quando ele entende que seu próximo movimento talvez seja ressignificar, entender, né, a formação a qual ele se encontra, entendendo, dando diagnóstico, entendendo a formação, ele vai conseguir sair disso? Óbvio que não. O analista que faz uma escuta de que o paciente ele não está marcado numa neuroestruturação mais neurótica, ele tem que estar preparado para uma outra escuta, para um espaço quase que um avatar daquele sujeito, que o sujeito, ele dentro da neurose, a gente sabe que essa falta faz a marca, né, do nome do pai, faz a marca da castração simbólica e coloca ele numa determinada posição psíquica que está sempre buscando essa hiperpolarização, satisfação, e logo ele já sabe que quando ele atinge lá o doutorado, que atinge o PhD, logo ele tem aquilo, mas ele fala assim, e agora? Qual é o próximo desejo? Aí despolariza, a morte do desejo. Então aquilo que antes era super importante vai vivendo essa montanha russa no sentido de hiperpolarização e despolarização para buscar esse processo automotivacional. Quando eu tenho um sujeito aqui marcado justamente pelo furo, marcado justamente aqui por esse buraco no significante, que ele está muito mais no entorno desse furo do que percebendo o furo como constituinte dele, como falta, e ele vê essa falta do lado de fora, como se ele tivesse realmente fora fluido. Aqui esse sujeito precisa de uma escuta que está voltada justamente para o entendimento de um avatar, né? De que a realidade psíquica dele não está marcada pela falta. A realidade psíquica dele está marcada por um olhar fora-cluído, por uma sensação fora-cluída que precisa ser entendida dentro daquela realidade possível e concreta de como ele vê as coisas, que é diferente, por exemplo, de um neurótico que está ali no processo de neurose real e que ele sente as coisas, ele até pira. Óbvio que existem processos de neurose onde a pessoa está em crise e que a crise é tão grande que a falta fica tão evidente que o sujeito está furado da possibilidade de perceber o real do imaginário. E aí quando você não consegue perceber o real do imaginário, você meio que pira, né? E é por isso que existe tanto crises psicóticas e crises neuróticas. E quando o cara tá numa crise neurótica, ele só vê justamente essa marca, essa falta, essa escassez, essa impossibilidade de movimento. E quando o cara tá totalmente fora-cluído, ele não só não vê a possibilidade desse movimento, ele vê a coisa como muito concreta dentro de um pensamento que não dá para ele a margem de conseguir simbolizar, né, tanto a realidade factual com a realidade que ele tem interna psicológica, que ele tem ali do mundo dele, e que a gente, como ser faltoso, com uma marca ali constituinte da falta, a gente consegue entender e consegue, através até de processos de fantasia, né? A fantasia aqui no sentido de que mecanismo de defesa, e não aquelas fantasias sexuais, pode até ter também, mas a fantasia ela tem essa função, né? A fantasia ela serve como um mecanismo de defesa para o sujeito que não pode estar vivenciando no campo factual aquilo que ele está fantasiando. Porém, na fantasia, ele vive como realidade e naquele momento, aquela fantasia faz tão frente com aquele desejo que ele consegue se realizar e satisfazer naquilo, e aí com isso ocorre a morte do desejo. Por isso que é importante fantasiar, principalmente quando você não tem ainda aquele objeto, né? Aqui pensando você que está dentro de uma estrutura que é mais da falta. É importante fantasiar porque, como o nosso cérebro não distingue real de imaginário, a gente tem que utilizar essa ferramenta a nosso favor.
Por quê? Porque a gente consegue criar esse avatar, entender os avatares das pessoas que estão fora-cluídas, para poder, às vezes, entrar no núcleo avatar daquela pessoa e saber o que ela está vivenciando naquele psiquismo que às vezes está colocando ela dentro de um processo psicopatológico e que está trazendo sintomas de prejuízo. E que quando ela não está nesse local de prejuízo, ela consegue de alguma maneira fazer o uso perfeito daquela condição que ela tem de neuroestrutura, por exemplo, para criação, por exemplo, para conseguir fazer coisas que numa estrutura mais da falta, a própria falta barra. Então, quando eu tenho um sujeito aqui fora-cluído, eu tenho um sujeito aqui que ele percebe o furo, mas ele não sente o furo, como, por exemplo, para o sujeito que tem a falta como constituinte, eu vou ter outro tipo de olhar quando eu estou pensando nesse processo de automotivação, mesmo sabendo que a satisfação é a morte do desejo em si. Para poder, inclusive para uma pessoa que não tem ali uma senso-percepção dessa falta, conseguir entender que no momento que ele atinge um ápice do desejo, ele automaticamente vai passar por um processo de despolarização. E para as pessoas que estão mais fora-cluídas, isso às vezes é aqueles picos de dor que você pode até pensar aqui em umas estruturas mais bipolares, né? Que eles de repente estão assim super num quadro de hipermania e de repente eles atingem patamares interessantíssimos no desenvolvimento profissional, às vezes num certo objetivo ou mesmo na busca do prazer, e que logo depois que eles atingem, eles entram num processo extremamente depressivo. Aí quando você fala assim, tá na fase maníaca e na fase depressiva. Mas também dá pra gente entender analiticamente que esse funcionamento acontece em outras estruturas. Mas quando eu tenho uma estrutura que não é aquela neuroestrutura marcada pela falta constituinte como na neurose, isso, né, dessa hiperpolarização que chega no ápice da satisfação e depois a despolarização como a morte do desejo, é sentido de uma maneira muito mais intensa para quem tem essa senso-percepção da realidade, que não tem aqui aquele flex, né? Vamos colocar assim, né? Tipo o carro flex. Tem aquele flex, que quando você tem uma estruturação marcada pela falta, você meio tem esse lado flex. Por quê? Porque ora tu tá ali fantasiando, né? Ora tu tá ali no seu mundo, no seu monólogo interno, você sabe que você tá no seu mundo psíquico, mas ao mesmo tempo seus olhos estão direcionados para o mundo factual, tentando buscar um ajustamento. E quando você está completamente fora disso, você está vendo o furo do lado de fora, você está marcado, né, com esse furo no significante da falta, aí você percebe que você consegue ser funcional e fazer coisas, mas quando você atinge que era para você estar super feliz, que era para você estar super realizado, aquela realização toda que o movimento te levou, entendeu? Você chega naquele ápice, você chega ali no limiar, e quando chega ali, ao invés de você ter aquela parada de sentir o platô, de se sentir autorrealizado, de ter aquela sensação de bem-estar, já cai drasticamente para um processo de despolarização. E aqui é super importante um olhar terapêutico nisso, porque aí você vê que aquele sujeito que é super famoso, super bem sucedido, e de repente ele tá num quadro extremamente depressivo. Óbvio que pode ter aqui uma psicopatologia marcada, né, como a bipolaridade, como eu falei, mas esse sujeito pode estar no processo, inclusive, desse movimento do desejo, numa fora-oclusão. Por isso que é importante a gente ter esse olhar mais minucioso sobre as questões das neuroestruturas. Aí você coloca os traços também, porque traço vem depois da neuroestrutura. E aí, psicopatologias podem estar aqui todas casadas
tanto com uma neuroestrutura que está muito mais fora aqui de uma falta constituinte, às vezes pode estar no processo de relação objetal, que no caso da perversão, ou ele pode estar totalmente abstraído, totalmente fora-cluído numa situação, ou mesmo dissociado, porém com alto potencial de reorganização, caso a escuta entenda e direcione ele para esse caminho, que é um caminho muito minucioso dessa escuta desse objeto, né, da psicanálise, de acolher esse sujeito quando ele, por exemplo, não consegue perceber que o furo dele está muito mais marcado numa falta, não como constituinte, mas sim num furo, no próprio significado da senso-percepção da falta, quanto às próprias senso-percepção da neuroestrutura que coloca ele, às vezes, numa coisa totalmente hiper e de repente totalmente despolarizada, depressiva. Então aqui a gente pode estar realmente falando de bipolaridade, a gente pode estar falando aqui de borderline, mas também a gente pode estar falando aqui desse movimento do desejo que pode não ser só dentro da neuroestrutura. O cara pode ter uma neuroestrutura até que neurótica, mas o movimento do desejo dele às vezes pode estar totalmente fora-cluído, porque onde foi significado essas questões do movimento do próprio desejo, onde foi marcado, onde realmente, como diz Lacan, onde foi cavado o buraco no significante da falta, pode estar criando esse sintoma que o sujeito tem, que ele não consegue se automotivar. Por quê? Porque ele já sabe que quando o processo de automotivação acontece, e aí ele vai ter a satisfação, logo ele vai ter a morte do desejo, é onde ele evita a todo custo passar por isso, e aí fica nessa situação, às vezes, de estar ali numa situação catatônica, e isso de uma forma inconsciente. Bem, é o que eu tenho pra vocês aí, gente. Se fez sentido, se vocês entenderam essas aspirações, deixe seu like aí.